Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wallace e estou trazendo mais uma videoaula sobre uma breve revisão de cálculo 1 para a minha playlist de funções de várias variáveis. Se você não assistiu a nossa primeira videoaula, onde eu falo de funções, eu vou deixar o card aqui em cima para você e assim você vai poder assistir antes de ver essa videoaula. Caso você não seja inscrito, se inscreva aí no canal e ative as suas notificações. Assim você vai estar sempre atualizado com relação aos novos vídeos que vão vir por aí. Na videoaula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o conceito de limite e continuidade de funções. E o conceito de limite ele é importante na construção de muitos outros conceitos no contexto do cálculo diferencial integral, onde a gente vai poder utilizar para falar sobre derivadas e sobre a própria integral mesmo. Mas primeiro, vamos entender o que é o conceito, de limite, para que a gente possa dar o caminhamento à nossa videoaula. Então, vamos entender o que é o limite. Qual é a noção de limite? Bem, o limite ele vai nos fornecer um caminho muito preciso para poder diferenciar o comportamento de algumas funções que mudam continuamente e o comportamento de outras funções que podem variar de modo independente quando você ajusta as variáveis. Em geral, a definição de um limite é descrita da seguinte forma: seja f de x uma função real e c seja um número real qualquer, então nós temos que a definição de limite é escrita da seguinte maneira: o limite da função f de x quando x vai para o valor c é igual a L. O que significa? Significa que a função f de x ela se aproxima tanto de L quanto a gente quer à medida que o x vai se aproximando de C. Como que a gente lê esse símbolo? A gente diz então que o limite de f de x, à medida que x se aproxima de C, vale L. É como se o limite funcionasse como uma lupa. Ele vai permitir para você saber exatamente o valor da função naquele ponto que você escolhe. Para você entender bem melhor o conceito do limite, eu vou considerar uma função aqui, tá bom? Então, vamos considerar a seguinte função: f de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1. Veja que você pode, a princípio, colocar qualquer valor de x dentro dessa função, tá? Mas vamos dar uma olhada com calma o que acontece à medida que a gente vai se aproximando de x igual a 1. No primeiro momento, eu vou escolher valores à esquerda, Então eu vou me aproximar pela esquerda. Eu vou pegar 0,9, 0,95, 0,99, 0,999. Então veja que quando eu substituo esses valores de x dentro da função, eu encontro os seguintes resultados: 1,9, 1,95, 1,99, 1,999. Então, à medida que eu vou me aproximando de x, eu vejo que a minha função está se aproximando de um certo valor. E aqui ele está indo para 2. Por outro lado, eu vou agora me aproximar pelo outro lado de x igual a 1. Eu vou vir por uns números maiores do que 1, mas vou me aproximando. Então, eu vou pegar 1,05, 1,01, 1,009, 1,001. Então veja que cada vez eu vou me aproximando de x igual a 1. E novamente, quando eu substituo esses valores de x dentro da função, eu vou encontrando como imagem 1,949, 1,989, 1,99 e 1,999. Ou seja, olhando as tabelas, a gente vê que à medida que você vai se aproximando de x igual a 1, a sua função ela vai se aproximando para o valor 2. Portanto, a gente pode verificar que à medida que o x se aproxima de 1, a função vai se aproximando do valor 2. Com isso, a gente diz o quê? Que o limite da função x² menos 1 sobre x menos 1, quando o x vai para 1, é igual a 2. Como a gente falando às vezes fica muito confuso, eu vou trazer o gráfico dessa função. E o gráfico dessa função ela é uma reta. Parece estranho, mas aqui a gente usou um truque. Qual foi o truque que nós usamos,
nós pegamos esta função e eu simplifiquei, né? Se a gente lembrar de produtos notáveis, x² menos 1, ele é igual a x menos 1 e x mais 1. Então eu posso simplificar essa parte com esta daqui, e eu vou ver que essa função toda, né, a função x² menos 1 sobre x menos 1, ela nada mais é do que a função x mais 1. E o gráfico dessa função a gente já aprendeu na nossa última videoaula, que é uma função linear, é uma reta. E aqui está o ponto, né? Ou seja, quando x é igual a 1, a nossa função vale 2. Então você está vendo exatamente isso. Tudo bem? Existem alguns teoremas sobre os limites das funções, tá? Mas sem a gente se preocupar com as demonstrações, a gente vai apresentar aqui esses teoremas importantes associados aos limites. O primeiro teorema que eu trago é o teorema da unicidade do limite. E ele fala o seguinte, que se você tem uma função f de x e calcula o limite dessa função f de x no mesmo ponto, né? Então, quando você faz o limite de f de x, quando x tende a A e ele é igual a L, e quando o limite de f de x, quando x vai para A, é igual a m, a única condição é que esses dois valores têm que ser igual. Por isso que a gente fala que é a unicidade do limite. O segundo teorema ele fala o seguinte, se a sua função f de x é igual a k, ou seja, uma função constante, então o limite dessa função constante calculado em qualquer valor de x, ela sempre vai ser igual à constante. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter um outro teorema, que diz o seguinte, se o limite da função f de x, quando x tende a A é igual a L, e o limite da função g de x, quando x tende a A é igual a M, a gente tem as seguintes propriedades. O limite da soma é a soma dos limites. O limite do produto de uma função com uma constante é igual a constante multiplicada pelo limite da função. O limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites. E a razão do limite das duas funções é igual à razão dos limites, desde que o limite da função g esteja diferente de zero, senão você tem um problema. E, por fim, a potência, né, o limite da potência de uma função é igual à potência do limite. Então, para exemplificar para vocês cada uma dessas propriedades, eu fiz uma escolha de duas funções. Eu escolhi f de x igual a x menos 1 e g de x igual a x² menos 1. Então, a gente vai agora verificar cada uma das propriedades que eu mostrei. Então, a gente viu que o limite da soma ou da subtração é igual à soma ou subtração desses limites. Então, vamos lá. Se eu considerar isso como sendo essas duas funções, e escolhendo o ponto de aproximação como x igual a 1, a gente vai ver o seguinte. Que o limite de f de x, quando x tende a 1, ele vai ser igual a 0. E o limite do g de x, quando x aproxima para 1, ele também é 0. Então, se eu fizer a soma dos limites, isso vai ter que dar 0. Então, vamos lá. Então, observem que, olha, eu tenho o gráfico da função f de x, o gráfico da função g de x e o gráfico da soma das duas funções. E aqui está o valor do limite da soma. Então, nesse caso, a gente vê que de fato se confirma. Por outro lado, se nós fizermos as diferenças, então aqui ó, f de x, g de x, e aqui é o f menos g, também vai dar zero. Ok? Se eu fizer agora o produto de uma constante pela função f, lembrando que f é x menos 1, então o limite vai ter que ser o produto da constante com o limite da função. Lembrando que o limite de f é igual a zero, né? Então esse limite aqui também vai dar zero. Então se a gente fizer o gráfico disso, a gente vai encontrar. Então aqui está a função f de x, aqui está a função 3f de x. E o limite dela que dá exatamente zero. E a gente está calculando no ponto x igual a 1. Se a gente fizer agora o produto das duas funções, né? Então o limite do produto é o produto dos limites. Então dá para a gente ver aqui novamente. Então veja que aqui é a função f, aqui é a função g e aqui é a função produto das duas. E novamente, quando a gente calcula para x igual a 1, o limite dela dá 0. E agora a gente tem
o limite da divisão, que seria a divisão dos limites, desde que o m seja diferente de zero. E aí, se a gente lembrar, a gente vê que a nossa função f é a x menos 1 e a função g é a x quadrado menos 1. A princípio, você pode pensar que esse cara aqui não dá certo, porque a gente viu que o limite da função g é zero. Só que aí a gente vai se deparar com uma indeterminação, né? Porque aqui vai ficar limite de x menos 1 sobre x quadrado menos 1 quando o valor de x é igual a 1. Então aqui você vai ficar com uma coisa 0 sobre 0. A gente vai aprender mais adiante que isso é uma indeterminação. Aqui a gente usa uma simplificação, né? Então quando você simplifica isso, na verdade, essa função vai ficar essencialmente 1 sobre x mais 1. Não se preocupem com essa demonstração aqui agora, tá? Então, quando você substitui isso, você vai ver que o limite dessa função é meio. E aqui, como a gente se espera, né? Então, você tem a função f, você tem a função g, e essa curva verde aqui é a f sobre g. Perfeito. E aqui a gente também tem o limite da potência. Então, o limite da potência da função f vai ser igual à potência do limite. Então, essencialmente, você tem de novo a função f, você tem a função g, e aqui você tem a função f elevado ao cubo. Eu escolhi aqui n igual a 3. Tá? Então, aqui você está fazendo fn igual a 3. Então, de novo, o limite da função f é zero. Então, quando eu elevar zero ao cubo, de novo vai dar o limite dela, vai dar zero. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre limites laterais, né? Vocês devem ter percebido que logo no início da noção de limite, eu estava mostrando para vocês, eu fiz a aproximação à esquerda e à direita. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo é calcular os limites laterais. Então você tem o limite à esquerda, que é quando você calcula o limite de uma função f, quando o x se aproxima à esquerda daquele valor que você está escolhendo. Então a gente usa esse símbolo com um sinalzinho de menos em cima, que é só para indicar que você está vindo pela esquerda. E você tem o limite à direita. Então você lê o limite de f de x quando x aproxima pela direita. Então esse símbolo positivo é para indicar que é a direita. E ele é igual a L2. Pode acontecer em uma função, quando você faz os limites laterais, que esses limites laterais sejam diferentes ou eles dois podem ser iguais. Quando isso acontece, a gente fala que está associado a uma questão de continuidade de função, que a gente vai ver logo mais na nossa videoaula. Mas para efeito de entendimento, aqui eu trouxe uma função para vocês, um f de x, e ela é definida da seguinte maneira. Essa função f de x ela é igual a menos x quadrado se os valores de x que eu escolho são valores negativos. Então o gráfico está demonstrando isso para a gente. Porém, se eu escolher valores positivos de x, eu tenho que usar a seguinte relação matemática, x quadrado mais 1. Então aqui, essa curva de baixo é a curva x quadrado e aqui é a curva x quadrado mais 1. Então quando eu faço a aproximação pela esquerda, eu tenho que olhar valores de x vindo por esse lado. E eu vejo que à medida que eu vou me aproximando aqui do limite em x igual a zero, então se eu calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, eu vou ver que ele vai dar zero. E quando eu calculo o limite dessa função f de x com x se aproximando de zero pela direita, ela vai dar 1. Então observem que dependendo de como eu me aproximo, olha aqui eu estou me aproximando pela direita, estou vindo por aqui. Tá? O valor da função ela é diferente. Então nesse caso aqui, como os limites laterais são diferentes, a gente chama essa função de uma função descontínua. Mas pelo gráfico a gente vê que de fato ela é descontínua. Você tem um espaço entre as duas curvas. Tudo bem? A gente vai apresentar um teorema mais formal para explicar isso. O próximo teorema que trago para vocês, consequentemente, é para explicar a questão do teorema dos limites laterais. E é chamado de teorema de existência do limite. Então a gente fala o seguinte, que o limite de f de x, quando x se aproxima de um valor a, ele existe se e somente se os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda, forem iguais. Ou seja,
quando eu calculo o limite à esquerda e quando eu calculo o limite à direita, e eles são iguais, é que eu digo que o limite existe. Tudo bem? Agora chegou o momento da gente compreender um pouco mais o significado de indeterminação dentro do contexto de limites. Então a gente vai entender como sendo indeterminação uma expressão sem sentido que a gente obtém ao calcular o limite de uma função qualquer. E quando eu me refiro a sem sentido, é utilizando alguns símbolos para representá-lo. Tá? Então, ao todo, a gente tem 7 indeterminações. E elas são representadas da seguinte maneira: zero sobre zero, infinito sobre infinito, zero vezes infinito, infinito menos infinito, zero elevado a zero, 1 elevado a infinito ou infinito elevado a zero. Em qualquer uma desses casos, você está diante de uma indeterminação. E quando você encontrar algum desses símbolos, você sempre vai ter que buscar alguma alternativa para obter o valor do limite usando artifícios algébricos. Por exemplo, você vai ter que lembrar de produtos notáveis, frações parciais. Então, a ideia é que você possa reescrever aquela função que está dentro do operador de limite usando algum artifício algébrico para tentar extrair essa indeterminação. Tudo bem? Vamos ver agora um pouquinho de limites no infinito. Né? Então, o que são limites no infinito? É quando a gente deseja analisar o comportamento de uma função f de x, quando a sua variável independente ela assume valores tanto positivos ou negativos, mas arbitrariamente grandes. Né? Em outra palavra, é quando a gente está falando que o x vai para mais ou menos infinito. E para a gente resolver esse limite, a gente tem que ter em mente um teorema, que é o seguinte: se n é um número positivo qualquer, qualquer limite de uma função do tipo 1 sobre x elevado a n, quando esse x vai para mais ou menos infinito, ele é igual a zero. E, de novo, eu não estou preocupado com a demonstração. Vamos falar agora também de limites infinitos. Né? Então, os limites infinitos é quando a gente quer analisar o comportamento de uma função, quando a sua variável assume valores positivos ou negativos, e aí você encontra algo do tipo 1 sobre zero ou alguma coisa sobre zero. Nesse caso, você vai ter que usar um teorema. E ele fala o seguinte: se n é um número positivo qualquer, então 1 sobre x elevado a n, quando você aproxima à direita a função, ele vai dar infinito. Quando você faz o limite de 1 sobre x elevado a n à esquerda, aí vai depender. Se o seu n for par, ele é positivo, é mais infinito, e se o seu n for ímpar, ele é menos infinito. O próximo teorema é o seguinte: vamos considerar a função racional, então divisão de funções polinomiais. Então você tem uma função f de x, que é a divisão de dois polinômios, né? Então você tem o polinômio p, que é ax elevado a n, tarará, tarará, e o qx também é a mesma coisa. Aqui, para a gente poder resolver limites associados a essas funções desse tipo, a gente vai ter que olhar sempre para os coeficientes de maior potência. Por quê? Todos os outros limites você vai praticamente desconsiderar, porque é ele que vai ser preponderante no cálculo do limite. Então, o limite dessa função, essencialmente, vai ser o limite do maior polinômio, do coeficiente de maior grau, pelo coeficiente da função p, dividido pelo coeficiente de maior grau da função q. Então, sempre o limite dessa função racional vai ser dado pela razão dos termos de maior grau dos polinômios. E aí você resolve o limite da maneira como quiser. Tá? E a gente tem os limites fundamentais. Né? Limites fundamentais, pessoal, eles nada mais são do que limites que a gente sempre tem que conhecer. Então, são resultados que têm demonstração, e a gente não vai demonstrar aqui, e eles são que você sempre tem que lembrar. Então, basicamente, nós temos 3 teoremas, a gente não vai demonstrar, que são os conhecidos como os limites fundamentais. E a partir deles é que vai ser possível calcular diversos outros limites que vierem a surgir. Então, o objetivo principal aqui é que eu apresente para vocês esses limites fundamentais e assim vocês vão poder conseguir identificá-los quando vier a surgir.
Então, o nosso primeiro limite fundamental, ele é conhecido como limite trigonométrico, ou limite trigonométrico fundamental. E é escrito como o limite da função seno de x sobre x quando x vai a zero. Veja que quando você substitui x igual a zero em cima e embaixo, você vai ter uma indeterminação que é zero sobre zero. Mas esse é um limite fundamental e ele é igual a 1. Alternativamente, a gente pode escrever esse limite também como sendo x sobre seno de x, e ele também dá 1. E aqui eu coloquei o gráfico da função seno de x sobre x, e o ponto em vermelho indica exatamente o valor dessa função quando o x vai a zero, e ele vale 1. O próximo teorema é o segundo limite fundamental, e ele é conhecido como o limite exponencial fundamental, e ele é escrito dessa seguinte maneira. O limite de 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, quando a nossa variável vai para infinito. E esse limite, ele dá o número natural, ou o número de Euler, que é 2,718281. E, de novo, você tem uma outra maneira de escrevê-lo, né? Você pode escrever como sendo 1 mais x elevado a 1 sobre x, só que aqui o seu x agora vai a zero, né? E quando você faz o gráfico dessa função e você vê que o x vai assumindo valores muito grandes, né? Então aqui eu tracei na cor laranja o número natural, né? Então é o 2,718281, e eu mostrei para vocês com o pontinho em vermelho que para valores de x muito grande, a curva em azul começa a se aproximar da linha laranja. Isso é para mostrar para vocês o segundo limite fundamental. E, finalmente, o nosso terceiro limite fundamental ele é escrito da seguinte maneira. Ele é a função exponencial na base a elevado a x menos 1, e isso dividido por x, quando x vai igual a zero. E aqui ele vai dar o log natural de a. Veja que nesse caso em específico, o a é um número maior que zero e é diferente de 1, porque qualquer número, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então não faz sentido, aqui o a tem que ser diferente de 1, tá bom? E esse limite ele é muito utilizado para poder resolver as indeterminações do tipo zero sobre zero. E para a gente fechar a nossa videoaula de limites, a gente vai falar sobre funções contínuas, né? Então, após a gente ter falado a definição e as propriedades de limite, a gente pode finalmente falar do conceito de continuidade de uma função. E a definição ela é bem simples, ela fala o seguinte: seja f de x uma função real e que c seja um número real qualquer, a gente diz que a função f de x é contínua naquele ponto x igual a c, se e somente se o limite da função f de x calculado para x tendendo a c seja exatamente igual ao valor da função calculada naquele ponto. Ou seja, em outras palavras, a nossa função ela é contínua quando eu tenho a função, eu quero analisar se ela é contínua em um ponto. Então aqui eu tenho a função x² e quero saber se ela é contínua para x igual a zero. Então calculo o limite dessa função. Então o limite de x² quando x vai a zero é zero. E se você fizer o valor de f de x igual a zero, você vai encontrar zero também. Então essa condição é necessária e suficiente para garantir que essa função é contínua. O limite existe e ele é exatamente igual ao valor da função calculada no ponto. Por outro lado, uma função descontínua, quando você calcula o limite à esquerda e à direita, você vai ver que os limites são diferentes. Então aqui no gráfico você está vendo que quando você aproxima à esquerda, o limite da função ela assume o valor zero, né? Então você vê que é esse pontinho preto. E quando você calcula o limite à direita, você vai ver que a função ela tem o valor igual a 2, que é indicado pelo ponto vermelho. Então esse é um exemplo bem típico de uma função descontínua. E assim a gente chega ao final da nossa videoaula de limites e continuidades de função. Se você gostou da nossa videoaula, não esqueça de curtir e compartilhar, e assim mais pessoas vão poder assistir a essa aula, e coloque nos comentários o que você achou, se você
conseguiu entender o que é limite, quais eram as suas dificuldades, deixe suas sugestões, e assim eu sempre vou poder estar trazendo para vocês conteúdos cada vez melhores e mais aprimorados para atender às dificuldades de vocês. Na nossa próxima videoaula, nós vamos aprender sobre derivadas, onde a gente vai aprender a definição, a interpretação geométrica e algumas propriedades bem interessantes. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima videoaula. Fui!